Eu estava com um rapaz que tinha acabado de conhecer e a primeira vez que nos envolvemos eu engravidei. Parece que estamos aqui presos há não sei quantos séculos, não é? Sempre nesta lenga-lenga do ai, agora é vídeo e não vídeo e tudo mais. Aqui a questão é a partir de quando é que é um ser humano, Exato. Então, não ser qual é que é a vossa uma opinião? célula viva, não é? Exato. Qual Possibilidade é de que é a eliminação, não é? diferença entre o bebê que está aqui ou que está aqui? Eu em nenhuma altura me senti mãe. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Tá bem. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas! Neste episódio de Entradas, vamos debater. Será que estamos a assistir a um retrocesso na interrupção voluntária da gravidez? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Entradas. Hoje começamos o debate com uma questão. Então, estamos a assistir a um retrocesso no direito à IVG. Olá, sou Mariana, tenho 33 anos e sou médica interna de ginecologia e obstetrícia. Quem é que começa? É assim, eu sou muito forte nesta questão, portanto eu prefiro deixar fluir e antes depois. Eu posso começar a dar a minha opinião? Eu acho que não. Olá, eu sou a Ana Fonseca, tenho 24 anos e já fiz uma IVG. E falo por experiência própria, eu fiz uma IVG e eu só me senti uma vez maltratada, entre aspas, e foi no hospital e já foi no pós. Quando a médica me perguntou, tanto aquelas consultas que se fazem, tipo, para ver se foi tudo bem feito, eu estava a ser examinada, analisada, e a médica perguntou-me: então, Ana, e o que é que vamos fazer agora para não haver mais uma gravidez? Ok. E eu, que não me dou bem com nenhum método contraceptivo, portanto, nem DIUs, nem pílulas, nem nada, não tomo nada, e disse: eu já tentei várias formas, não me dou bem com nada, portanto, aquilo que eu vou fazer é usar preservativo. E a médica riu-se. Uau. Portanto, esta questão, eu acho que não estamos a viver um retrocesso no direito à IVG. Eu senti-me super bem tratada em todo o processo. De facto, foi só aquela atitude infeliz daquela médica. Posso fazer uma pergunta? Claro. Olá, eu sou a Carla Pita Santos, sou presidente do Observatório de Violência Obstétrica em Portugal, que é um organismo que visa dar voz às mulheres que sofrem vários cenários de violência obstétrica, clarificar qual é a importância de defender os direitos das mulheres e classificar a violência obstétrica como uma violência de género. Tu conseguiste ter acesso à IVG no hospital onde foste primeiro? Foi tipo um hospital público que tu dirigiste e conseguiste ter acesso a tudo? Eu dirigi-me ao hospital, disse que queria fazer uma IVG, depois fui encaminhada para uma clínica. Para a Clínica dos Arcos? Exatamente. Pronto, então isso para nós, enquanto Observatório da Violência Obstétrica em Portugal, já é uma forma de violência sistémica e institucional. Ou seja, o aborto é um direito, na teoria, desde 2007, portanto já é um direito com 19 anos, já é maior de idade, mas é um direito que para tu conseguires aceder tens obstáculos burocráticos e tens obstáculos institucionais. Exato. Ou seja, para efetivamente ser um direito a que tu vais usufruir dele, sem teres que dar grandes justificações e sem teres que te deslocar, porque neste caso és da zona de Lisboa, mas imagina que eras tipo de Évora ou do Algarve ou dos Açores, onde há zero IVG, não é? Nesse caso também ias ser transferida para a Clínica dos Arcos. Então é nesse sentido que, de facto, a questão é muito interessante e é muito importante, porque é um direito que está consagrado, mas não é acessível a toda a gente de forma igual. Nós que estamos na zona de Lisboa conseguimos ter acesso de outra forma, mas efetivamente o que nós entendemos no observatório, o que nós percebemos, é que a objeção de consciência, que é um direito dos médicos e que tem que continuar a existir, não é? Claro. Está a ser um entrave na forma em como os hospitais estão a gerir essa objeção de consciência. Portanto, tem que haver médicos que garantam que o serviço é executado, e aquilo que nós entendemos é que os hospitais não asseguram. Portanto, na zona de Lisboa, o que nós percebemos enquanto houve é que o Santa Maria executa, a MAC creio que por vezes, mas o Hospital de Cascais, São Francisco Xavier, a Beatriz Ângelo, a Amadora Sintra, a maior parte deles não executa e encaminham para a Clínica dos Arcos, que neste momento está a fazer cerca de 30% da IVG do país. Portanto, é nesse sentido que a questão está muito bem colocada e é importante tu teres tido acesso, não é? Claro. E ainda bem que tiveste. E lamento muito a questão altamente sexista que te colocaram, não é? Sim, E o peso da responsabilidade da contracepção em ti e aquele risinho sarcástico que teria sido interessante colocar soluções, não é? Claro. Mas sim, é nesse sentido que nós consideramos violência obstétrica. É a falta de acesso à saúde sexual e reprodutiva e acesso aos nossos direitos. Acho que agora é a minha vez. Olá, eu sou a Marta, tenho 21 anos,
sou de Lisboa e posiciono-me contra a IVG. Ahm, Acho que de facto ahm, é verdade que se nós colocarmos a questão desta forma, se virmos, se defendermos o direito ao aborto, faz todo o sentido que quando nos deparamos com a objeção de consciência, pronto, de facto é um entrave à realização do aborto. ah, mas como é que acha que nós devíamos combater essa questão? Ou seja, devíamos alocar um médico por hospital para realizar os abortos? Os médicos, eu creio que não iriam de todo gostar dessa ideia, porque iriam ficar alocados só a esta experiência. Portanto, se um médico num hospital onde é objetor de consciência estiver disponível para realizar IVG, eu creio que nenhum médico em nenhuma área de especialidade vai achar interessante estar preso a uma técnica em exclusivo nesse hospital. Portanto, a nível científico, a nível académico e a nível de avanço de carreira, é muito pouco interessante, e eu compreendo também que os médicos depois acabam por objetar uns a seguir aos outros para não ficarem presos a só uma prática clínica de IVG o tempo todo, não é? Portanto, o que seria interessante seria, por exemplo, como já foi lançado e discutido superficialmente na Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos saber quem são os objetores de consciência e as direções clínicas terem que fazer uma gestão justa e uma gestão execuível, que neste momento, considerando como o SNS está, é muito difícil, não é? Mas era importante garantir que todos os hospitais dessem acesso a uma IVG, porque vamos colocar aqui vários cenários. Uma adolescente que tenha 14 anos, engravidou, não quer que os pais saibam. Como é que nós vamos defender esta menina para conseguir ter acesso a uma IVG com um adulto qualquer que seja responsável na área mais próxima desta menina? Como é que ela se vai deslocar? Vamos supor que ela está na Guarda. Como é que ela se vai deslocar para um hospital que vai realizar uma IVG sozinha? O que é que ela vai fazer? Como é que vai ficar a vida dela depois, não é? Então nós temos que perceber que as meninas têm, de facto, uma dificuldade muito acrescida no acesso à IVG, e temos que entender também que, a nível dos dados que nós temos da Amnistia Internacional, em Portugal, as pessoas que recorrem mais frequentemente à IVG até são pessoas maiores de idade, são mulheres, normalmente na faixa entre os 30 e tal 40 anos, que por questões muito conscientes não querem avançar com uma gravidez. Mas isso não significa que tenham facilidade em se colocar uma clínica dos arcos para fazer a interrupção. Nós temos que assegurar o direito que está na lei, que é o acesso ao procedimento, e o acesso ao procedimento neste momento não está de todo a funcionar. Então é uma questão que sabemos que tem a ver com a objeção de consciência, não entendemos muito bem se é uma objeção de consciência dos profissionais em si ou das instituições, porque existe também a teoria, e alguns médicos indicam que é uma questão muito da instituição que convida a serem objetores. Isto é uma área um bocadinho cinzenta, mas portanto, é uma questão que vai ter que ser resolvida na classe médica. Então, é um debate que tem que ser trazido pela classe médica, e a classe médica tem que ser resolvido aí dentro. E como é que acha que, ou seja, o facto de haver vários médicos que fazem esta objeção de consciência provavelmente poderá estar muito ligado ao julgamento que o médico faz no início da sua profissão de proteção da vida. Como é que se compatibiliza este juramento de proteção da vida com o direito ao aborto? Isso é uma questão que os próprios médicos que seguem esta área de especialidade têm que se questionar. Não é? Porque a saúde sexual e reprodutiva das mulheres ao longo dos séculos, não é uma coisa nova, não é uma coisa recente, é ao longo dos séculos, é das lutas mais antigas das mulheres. Claro que o friso cronológico é muito curto, não é, como nós falamos de hoje em dia, mas estamos a falar de lutas antiquíssimas das mulheres que começaram pela questão da contracepção, conseguirem regular o seu próprio corpo, decidir quando e como é que engravidam em condições e quando é que podem, no caso de não desejarem uma gravidez, interromper e como. Portanto, há aqui direitos que se tocam e há aqui liberdades que se tocam, e que nós temos que fazer esta dança de forma muito responsável, considerando que o médico que vai para a obstetrícia saberá que está a trabalhar na saúde sexual e reprodutiva das mulheres e, por consequência, existem questões muito próprias como esta da IVG que têm que ser consideradas. E, portanto, isso é uma questão que cabe ao próprio médico, ou à própria médica que vai trabalhar, como é que vai fazer esta gestão, e tem que haver dentro da Ordem dos Médicos e dentro do Colégio da Especialidade uma reflexão muito profunda sobre este assunto, porque já passaram 19 anos e nós percebemos que a IVG não é acessível a todas as mulheres. E como é que compatibiliza a objeção de consciência com esta questão do direito ao aborto? Porque se encara que há um direito ao aborto e que devia ser assegurado, acha que faz sentido haver esta questão da objeção de consciência? Para mim, a objeção de consciência é um direito. Portanto, assim como o IVG é um direito.
Como é que nós fazemos, por exemplo, com a questão da eutanásia? Vou fazer aqui um paralelismo, não é de todo equiparável, mas é talvez a forma mais simples de colocar esta questão. A eutanásia pode ser dar uma indicação à pessoa e a própria pessoa executar o ato, não é? Nós sabemos que a IVG medicamentosa é recomendada na esmagadora maioria dos casos, e é a forma menos complicada de realizar este ato, e portanto será a própria mulher a fazer as tomas, terá a ser que só vigiada. Portanto, o médico não está a fazer um feticídio. E eu creio que quando nós estamos a falar em objeção de consciência, estamos muito a falar de um feticídio. Portanto, o próprio médico ter que executar o feticídio para depois fazer uma interrupção. Nós no Observatório defendemos que a interrupção voluntária de gravidez nunca deveria ser crime. Ela neste momento é despenalizada, ela é um crime, mas é despenalizada naquelas primeiras 10 semanas ou no caso de haver uma doença nas primeiras 25. Portanto, temos aqui alguns parênteses. Contudo, aquilo que nós percebemos objetivamente é que se o médico tem estas questões morais e filosóficas, que tem todo o direito a ter, há outra forma, que é, por exemplo, no caso da IVG medicamentosa, explicar e orientar a mulher no sentido, e é a própria mulher que vai executar o processo. Agora, só aqui falando um bocadinho, só para ficar aqui bem explicado. Eu percebo o que é que queres dizer com a questão do feticídio, mas são duas coisas diferentes. E eu conheço médicos que fazem feticídio e são objetores de consciência para a interrupção voluntária da gravidez. O feticídio é um termo que nós usamos quando é para interromper uma gravidez. Nós chamamos de interrupção médica da gravidez e a partir de uma determinada idade gestacional tem que se fazer um feticídio antes de interromper essa gravidez, e são em situações em que o feto tem uma patologia, uma doença que é incompatível com a vida ou que lhe vai trazer um grande sofrimento no futuro. E nessas situações está indicado um feticídio. E isso é uma coisa diferente da objeção de consciência. Há quem faça feticídios, há quem não faça, também porque não é a área, é quase que um nicho da obstetrícia, da especialidade em si, porque a ginecologia e a obstetrícia são duas especialidades numa, e dentro da obstetrícia há quem se dedique ao diagnóstico pré-natal e faça esse procedimento. Nem todos esses médicos fazem, e isso é um bocadinho diferente da interrupção voluntária da gravidez. Há médicos que fazem feticídios e são objetores de consciência para a interrupção da gravidez e o contrário também. Exato, mas não há uma clareza muito grande aqui e há um argumento muito usado pelos objetores. Ou seja, quando nós confrontamos objetores, assim, as pessoas não se identificam como objetores, é um secretismo total. É uma parede, nem a ordem dos médicos sabe quem são os objetores. E é uma questão que talvez possa ser mudada e seja interessante de ser mudada. Mas aquilo que nós entendemos é que um argumento que salta muito rápido é esse, que é, eu sou objetor porque eu não quero cometer um feticídio. Sim. Tudo bem. Agora, estou a perceber onde é que ainda queres bem que chegar, traz essa sim, questão, nunca que é me mesmo tão importante. sim. Exatamente. É muito importante trazer isso, porque não significa de todo que tenha de ser cometido um Sim, feticídio. é diferente. Principalmente nas primeiras 10 semanas, não é? Eu tenho só aqui, não sei se queria falar. Não. Eu percebo a questão. Nesse caso não seria um feticídio no sentido direto do médico terminar a vida do feto dentro do útero da mãe, mas eu faria um paralelismo com uma situação em que há uma pessoa que está interessada em terminar a vida de outra pessoa e me pede um comprimido para que eu dê a essa pessoa, e a pessoa introduz o comprimido no copo de água da pessoa quem quer terminar a vida. Nesse caso, eu acho que não é uma situação isenta de moralidade, ou seja, não é uma questão, eu estou a contribuir para o fim daquela vida. Eu acho que de forma indireta continua a haver um feticídio a partir do momento em que o médico providencia o comprimido que a mulher toma e que termina com a vida do feto. E, portanto, resulta no feticídio. É muito rebuscada a ideia, na verdade. E se calhar é melhor. Neste caso será um embrião. Exato. Até às 10 semanas nós consideramos que é um embrião. Só estou aqui a debitar ciência, é só Ok, isso. e a partir das 10 semanas já não se Consideramos faz um feto. mas É já não só se em faz termos com médicos. comprimido. Até É às assim, 14 semanas, não é? Está indicado. Não se faz, não se deve fazer. Não se deve fazer. Nós sabemos que existem interrupções ilegais e mulheres que tomam. Mas no caso, por exemplo, de um têm feto com acesso. malformações que pode ser abortado O atrás. feticídio é 24 realizado de semanas. outra forma. Sim, E noutros tempos. é uma injeção que se dá no cordão umbilical, sim, para o coração parar. Basicamente é isto. Tocaste numa coisa importante, que é a questão das mulheres que continuam a fazer isto de forma na clandestinidade, e tem havido cada vez mais. Nós sabemos também pelo Observatório, não somos só nós sabemos, toda a gente sabe, não é?
que existem mulheres a requerer e a pedir que estes comprimidos que é possível de adquirir online, não é? E estão a fazer um procedimento, potencialmente pode ser arriscado, as mulheres não sabem como é que estão as suas plaquetas, não sabem uma data de questões sobre a própria saúde e estão a fazer a IVG em casa sozinhas. Portanto, quando nós estamos a tirar o acesso à IVG, nós estamos a pôr em risco vidas. E desde que a IVG foi legalizada, desde que a IVG foi despenalizada nas primeiras 10 semanas, houve um total de 0 mortes por aborto. Quando antigamente era uma das causas de morte muito importantes na vida das mulheres. Então, nós, quando estamos aqui a falar em retrocesso, nós estamos a falar de saúde pública. Porque as mulheres vão fazer isto sozinhas em casa e as que fazem com comprimidos ainda é uma cena relativamente ok, porque há outras formas muito criativas de terminar com gravidez. Então, um médico tem a responsabilidade perante a comunidade que serve de garantir a segurança da saúde pública. E quando nós estamos a falar no médico administrar ou permitir ou fazer uma prescrição de um medicamento, aquela mulher vai levantar o medicamento na farmácia, ela vai fazer o procedimento sozinha, acompanhada, claro, no hospital, se houver um registro e tudo mais. O médico não é diretamente responsável por isto, mas está a assegurar a saúde pública, porque sabemos que há mulheres que morrem por tentarem fazer isto em casa sozinhas. Existem complicações que são registadas nas urgências obstétricas como emergências ginecológicas, que claramente os médicos até podem perceber que não foi uma emergência ginecológica, que foi uma tentativa de aborto, mas se o registarem, a mulher vai ser chamada a tribunal. E desde que houve a lei, eu não tenho exatamente o cálculo, está na Amnistia Internacional, mas cerca de quase 40 mulheres já foram julgadas por interrupção da gravidez. Nós estamos aqui a falar de vidas de pessoas, estamos a falar de saúde pública, estamos a falar das pessoas fazerem isto com condições de segurança, porque se elas não estiverem, vão fazer na mesma. E, portanto, estamos a falar aqui em riscos de vidas e para nós sermos pró-vida temos que ter, de facto, este conceito de vida debatido de forma muito, muito profunda. E se houver uma questão moral, essa questão moral e ética nunca pode tirar o direito da outra pessoa de exercer a sua liberdade. Então acho que é aqui este ponto frágil que tem que ser discutido e, portanto, ainda bem que trouxeste essa questão que é mesmo importante das mulheres fazerem em casa. Se calhar, entretanto, vou tirando outras questões, que ainda temos aqui muitas. Sim. Então, E são tudo questões? São. Qual? Vamos lá. Então, numa IVG, o outro elemento do casal deve ter influência ou apenas apoiar. Eu acho que é muito fácil responder a isto, não é? É apoiar, obviamente. Apoiar. Claro que sim, eu também acho, mas infelizmente isso muitas das vezes não acontece. Eu vou dar a minha experiência. Eu fiz uma IVG porque isto tudo começou com o meu médico, o meu ginecologista, que uma vez em consulta me disse que eu tinha síndrome do ovário poliquístico. E eu perguntei o que é isso. São quistos nos ovários, mas basicamente aquilo que tu tens que fazer é tomar uma pílula e és infértil. Um dia que queiras engravidar, vens fazer tratamentos de fertilidade. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Ok, eu sou infértil. Um bocadinho também de irresponsabilidade de não usar o método contraceptivo, o preservativo, que não só evita gravidezes, como também evita outras coisas perigosas, não é? Infecções. E foi precisamente passado 1 ou 2 anos que eu estava com um rapaz que tinha acabado de conhecer e a primeira vez que nos envolvemos eu engravidei. E eu percebi aí que o peso, a responsabilidade do meu médico, não é? Foi muito importante para este acontecimento. Portanto, primeiro eu tenho uma doença nos meus ovários, tenho um problema que não devia ser só, olha, és infértil e toma a pílula. Pronto. Até porque não é bem assim. Até porque não é bem assim, exatamente. E eu percebi isso da pior maneira. Pode ser mais difícil engravidar para quem tem essa patologia, digamos assim, mas não é impossível. Claro, Normalmente, as mulheres que têm síndrome de ovários poliquísticos, é na altura que estão a tentar engravidar e têm mais dificuldade, que descobrem que têm esses ovários poliquísticos, digamos assim. E pode ser, é mais difícil, mas há muitas mulheres que engravidam, claro que sim. Conseguem. Mas já viste o peso que tu estás a trazer para ti própria? Já usaste a expressão irresponsabilidade, assim com um peso específico? E nós somos Sim. 2, não é? Quando estamos a conceber. Exatamente. Então nós também temos que trazer muito aqui a questão da responsabilidade do homem. Exatamente. Sim. E eu quando descobri que estava grávida, a primeira coisa que o meu parceiro me disse foi: não te preocupes que eu pago o aborto. Uau.
Eu, pá, olha, não é disso que eu quero falar agora, não é de dinheiro. Eu era muito pouco informada sobre este assunto, sobre este tema, porque eu sempre disse que um dia que eu engravidar, independentemente da idade que eu tiver, eu vou ter um filho. Eu nunca vou fazer um aborto. Eu dizia isto, e paguei pela língua. Porquê? Porque era uma relação de há 2 semanas, eu ainda estava na faculdade. hum, e pronto, depois o peso, ou seja, claro que eu pensei em ter aquela criança, mas de facto, pondo tudo na balança, foi preferível para mim, para a minha vida, interromper do que dar continuidade. Mas, portanto, apoio do meu parceiro não tive nenhum, infelizmente. Foi só resolver o problema, Foi só não é? resolver o problema que ele Exato. pagava o aborto. O provedor. Exatamente. E até me lembro que, pá, isto é mesmo complicado de dizer. Eu estava ainda naquele limbo de vou ter, não vou ter. Eu fui a uma consulta e fiz uma ecografia. E, portanto, recebi as imagens em na dele. E lembro-me perfeitamente do meu parceiro me dizer: Olha, vamos tirar uma foto aqui com a ecografia para ficar recordado. E eu ainda naquela fragilidade, e tirei aquela fotografia, pá, mas depois aquilo, sei lá, foi um misto de sentimentos do género, que fixe, tipo, estou a tirar uma fotografia com o meu parceiro e com a ecografia do meu filho ou filha, mas sei que muito provavelmente isto não vai acontecer e sei que ele também não quer e foi complicado. Portanto, o apoio do parceiro é crucial, não é? Eu não tive, mas tive apoio de toda a minha família e foi isso que me fez tomar a decisão mais consciente. Bom. Sobre essa questão, eh, na minha opinião, tal como tu disseste, o apoio do pai é muito importante e é mesmo na questão de responsabilidade. Nós, enquanto mulheres, acabamos por estar muito mais expostas ehm, a esta questão. Nós é que carregamos o bebé. Os homens, muito mais vezes, quer dizer, sentem-se mais livres quando, na verdade, contribuíram para esta situação, tanto quanto nós, e, portanto, devem ser tão responsáveis quanto nós ou seja, pelo filho, pelo produto da relação. Ah, e, portanto, por isso é que é muito. ah, Quer dizer, às vezes, para mim é difícil pensar na forma como. Eu acho que os homens muitas vezes olham para as relações sexuais de forma muito mais leviana do que nós, Claro. porque se podem ir embora. Quer dizer, não Sim, são eles que ficam sim. com o filho. E há uma fuga à responsabilidade. E eu também acho que isto é uma questão a ter em conta com o aborto, é que muitas vezes a possibilidade do aborto acaba por dar uma escapatória aos pais de se desresponsabilizarem, de porem o peso todo na mulher. Eh, Aborta porque, quer dizer, eu não quero tomar conta do filho Exato. e não dão Sim, apoio. é verdade, isso também pode acontecer, não é? Há muitos homens que pressionam para um caminho que as mulheres não querem seguir. Mas também sabemos que não é para os filhos existirem, para as mulheres parirem um bebé fruto dessa relação, que eles não desaparecem na mesma, não é? Tens pais que desaparecem ao fim de 2, 3, 4, 5, 10, 12 anos, 20 anos, não é? Não sabemos. E efetivamente essa parte dos pais se responsabilizarem não é que seja universal, nem que todos os homens se comportem assim, mas nós sabemos pela estatística que a maioria dos homens tem uma facilidade muito grande e é importante este trazer esse tópico também, eu acho, porque a responsabilidade dos homens é igual, na igual medida das mulheres, um, tanto na pressão de fazer como na pressão de não fazer e quando deveriam ser, como estava a Ana a dizer, apoiar indiscriminadamente aquilo que a mulher sentir que deve ser feito, na minha opinião, não é? Portanto, temos de ter opiniões diferentes Sim, dessa sim. parte, mas acho que o grosso da situação é este, não é? A responsabilidade ah, é importante, mas legislar a responsabilidade do homem é um bocado difícil, não é? Sim, claro. Enquanto uma gravidez, portanto, quando o bebê nasce é outra questão. Pois, na minha opinião, eh, quer dizer, inevitavelmente a última palavra vai sempre ter que ser da mulher, porque a mulher é que tem o bebê dentro de si. Ah, mas faz-me muita confusão que se diga que os homens não têm também uma palavra a dizer, porque o filho é metade da mãe, metade do pai. O pai teve a liberdade de ter a relação sexual e, portanto, tem a responsabilidade de cuidar do filho. Ah, Pronto, mas na minha opinião, depois também são muito complicadas as situações em que a vontade da mulher é não ter o filho
e a do pai é de manter o Uhum. filho, de criar o filho. São situações muito complicadas. Eu acho que eh, se deve ter sempre em consideração também pronto, a opinião do pai, tal como se tem da mãe. É uma questão de igualdade Claro. e acho que, mas pronto, acho que estas questões todas, pode dizer. Não, não, é diferente porque todos os processos fisiológicos, não sei se já passaste por uma gravidez ou não, mas eu sou mãe de 2 rapazes, as gravidezes não foram coisas fáceis de todo. Não são processos que sejam fáceis, não são eu não gostei de estar grávida. Eu amo os meus filhos, mas estar grávida, não gostei de estar grávida no sentido de desconforto, no sentido de limitação física. Eu tive vómitos durante a gravidez inteira, tive mal-estar, não consegues dormir. Portanto, há aqui uma data de questões fisiológicas e nível de recuperação também. Depois não sabes se é uma cesariana, se é um parto vaginal, como é que vai correr. Há uma data de exposição do teu corpo que efetivamente tem que ser a mulher a tomar a decisão se quer ou não passar por isto, porque é uma questão de autodeterminação. E eu acho que aqui a questão da autodeterminação da mulher tem que ser sempre colocada na balança de forma total. Porque se o homem pudesse viver a gravidez de alguma forma, se estivéssemos aqui num universo Star Wars, em que houvesse aqui outra forma de fazer as coisas, seria diferente. Mas considerando que é o corpo da mulher que passa por isso, eu, na minha opinião, e aqui estou a usar a minha opinião e não a interpretação do ovo, mas creio que todas as pessoas nos órgãos irão concordar, a última palavra da mulher, mas o peso da decisão também terá que ser, efetivamente, da mulher. Não sei se agora posso pegar numa coisa que disseste, que acho que faz sentido, pronto, que é a questão da liberdade. Neste caso, há sempre um conflito de valores. No caso, o direito à vida intrauterina e o direito à liberdade da mulher de autodeterminar pronto, a sua vida. Ah, Agora, eu sentaria a questão aqui, eu já agora faço-vos a pergunta. ahm, Vocês consideram que há vida a partir de que momento? Para mim, a questão da vida é muito simples, porque eu vou fazer um paralelismo que até o meu companheiro usa muitas vezes e eu acho super interessante e abraço. Eu sou vegana, Uhum. eu sou muito pró-vida, eu não sou Uhum. pró-feto, eu sou pró-vida no sentido de uma vida digna e de uma vida capaz em que as mulheres têm toda a saúde mental, física e espiritual ou filosófica e emocional para cuidar de uma criança. Para mim, cuidar de uma criança, a vida de uma criança é demasiado importante para ser trazida de uma forma, pronto, olha, aconteceu e como está aqui uma vida, vamos ter que a seguir. Ah, porque nós sabemos hoje, e há estudos muito bem fundamentados e muito bem feitos, não tenho a certeza se é no Canadá, tenho que confirmar e depois posso até passar a informação, em que fizeram um estudo de saúde mental entre 2 grupos. Um grupo em que as mulheres não tiveram a capacidade de optar pela interrupção, não houve essa capacidade, ou porque tinham ultrapassado o limite de tempo, ou seja o que for, e as mulheres que conseguiram optar. E a nível de saúde mental, de progressão na carreira, de qualidade de vida, estilo de vida e tudo mais, as mulheres que conseguiram fazer o aborto, muitas delas tiveram filhos depois, e toda a vida estava estruturada de uma forma muito concreta, muito forte, muito saudável. E as mulheres que seguiram a via de não ter opção, enverdaram na esmagadora maioria para situações de fragilidade económica e de interrupção de estudos, de carreira, de vida e tudo mais. E a nível de saúde mental, muito prejudicadas no sentido de perda significativa de saúde mental. Mas Portanto, então, vida para mim é um bolo muito grande, sabes? Não mas consigo colocar assim. eu percebo que nós devemos valorizar a vida digna e não só a vida no sentido de sobrevivência. Eu acho que faz todo o sentido nós termos em consideração o bem-estar tanto da mulher como do filho, da educação de um filho, de queremos o melhor para todas as crianças que nascem. É muito triste pensar numa criança que nasce indesejada. Mas neste ponto eu estou a perguntar, quando é que achas que começa a vida biológica, a vida do ser humano? Quando é que nós podemos dizer há ali um ser humano, e nós todos sabemos que na nossa Constituição temos o direito à vida, quando é que há uma vida humana? Olha, Quando é que há uma pessoa humana? vou-te pôr isto de outra maneira. Eu acredito que quando uma mulher, estou a falar da mulher com uma mulher ou uma pessoa com útero, estou a falar de propósito nestes termos, quer ter um bebê, a partir do momento em que quer, para mim já é vida. E a partir do momento em que não quer, para mim já é uma não vida. Ou seja, tu tens comunidades, por exemplo, em comunidades em países africanos, eu agora esqueci-me exatamente do nome da tribo, em que existe uma canção que a mulher canta quando sente o apelo de ter um bebê. Portanto, quando sente o apelo de ter um bebê, ela canta uma canção. E essa canção é a canção Chamamento do Bebê. Ela vai cantando essa canção, vai cantando, canta em vários contextos, canta quando engravida, canta durante o parto, e torna-se a canção do bebê, e é a canção que toda a gente canta àquele ser, quando se magoa, quando está triste, quando faz uma grande asneira e quando morre.
E aquela pessoa é uma canção. Portanto, a vida é essa canção. E, portanto, para mim, a ausência dessa canção é uma ausência de vida. Então, para mim, o conceito de vida é muito mais, digamos, se quiserem dizer, apesar de eu ser uma pessoa muito científica, mas vamos dizer espiritual, no sentido do conceito de vida de forma desejada. E para mim, o não desejar uma vida já coloca como um processo de não vida. Tens situações de violência, de escassez, de maus tratos, de negligência severa. Isso para mim é uma não vida. E podes estar viva, podes até. Tens adultos que têm uma não vida. Mas não é um bocadinho perigoso? Ou seja, nós também podemos, ao longo da história, identificar algumas alturas em que, da história, em que a vida não foi valorizada, precisamente por não ser desejada, no sentido em que houve grupos que foram ostracizados por não serem desejados, precisamente. Ahm, não é um bocadinho perigoso nós indexarmos, nós definirmos a vida, porque eu acho que faz mais sentido nós definirmos a vida do ponto de vista científico, em vez de indexarmos o valor da vida e o início da vida ao início do desejo exterior das pessoas por aquela vida. Mesmo que ninguém me deseje, eu estou viva. Portanto, como é que eu posso dizer que a vida é definida pelo desejo da minha mãe de me ter? Tem que ser, tem que A ser essa partir do momento em definição. que o bebê nasce, se deixar de ser desejado, já não está vivo? A mãe tem, nesse caso, a possibilidade que eu considero, tem o meu julgamento moral, não considero uma questão muito ética, mas é um direito que tem de entregar o bebê a uma instituição. Não é? Porque eu não defendo isto, como é óbvio. Daí eu defender muito a questão do aborto e defender que deve ser uma decisão da mulher, mas como tu estás a dizer, há mulheres que às vezes têm os filhos e depois entendem que não desejam continuar com eles. Para mim, o Estado tem que assegurar essa questão. Para mim, o Estado tem que assegurar tanto o direito desta criança que já nasceu de ser cuidada, que também não assegura, como da mulher de interromper a gravidez. Porque quando estás a falar de uma vida que está dentro de um útero, estamos a falar de uma vida que está cá fora. São duas vidas. Mas, claro, acho que faz todo o sentido. Mas no caso, nós não estamos no direito ao aborto, nós não estamos a decidir se matamos a mãe, estamos a decidir se a mãe carrega. Há várias formas de matar. A pobreza, Mas o saúde bem-estar, mental, suicídio. ou seja, mesmo de um ponto de vista lógico, num ponto de vista filosófico, para nós garantirmos o bem-estar, temos que garantir a vida primeiro. Ou seja, e para nós garantirmos a liberdade, temos que garantir a vida primeiro. Então vou colocar isto ao contrário. Vamos supor que, assim como a Ana, tens a tua posição muito marcada, a Ana também tinha, em relação a tu não fazeres em ti próprio, não digo que seja uma questão filosófica. Nós também sabemos que existe uma grande parte de abortos que são feitos na comunidade pró-vida, mas em secretismo. Têm um grande privilégio de ir para fora do país fazer estes atos médicos e interromperem isto de forma muito secreta. Sabemos que isso existe. E o que eu quero dizer com isto é, o teu direito a teres uma opinião e uma filosofia não pode impactar nunca do direito de outra mulher ter a sua opinião e a sua filosofia. O que é uma vida para ti pode não ser uma vida para ela. E, portanto, é um conflito moral teu, mas nunca pode ser subjugado a outra mulher. Nós temos sempre que ter esta liberdade e de entender que aquilo que nós fazemos com a nossa vida e as nossas ideias filosóficas, que aliás são a base de todas as guerras neste mundo, não só as questões capitalistas, que são a forte parte, mas as questões ideológicas no sentido da religião e da expressão da religião, a religião é o que mais mata no mundo inteiro. E destas ideias que nós temos nunca podem ser subjugadas a uma outra pessoa, e daí ter que existir um Estado social que garanta o direito da liberdade. E este direito da liberdade nunca pode ser uma questão filosófica de eu limitar a tua liberdade. Eu vou lutar sempre até para tu teres a liberdade em secretismo fazeres a tua interrupção. E teres o direito à tua, como se diz, ao teu anonimato em todo o processo. Eu acho que faz sentido pegar nessa questão da liberdade. E precisamente eu acho que é coerente essa questão de que nós não, quer dizer, no sentido verdadeiro da liberdade, eu não devo limitar a liberdade do outro. Mas então não estamos a limitar a liberdade do feto ao matar o feto. Ou seja, a vida existe biologicamente, cientificamente. E, portanto, se nós partimos de uma perspectiva científica, a vida existe, há um ser humano, há uma pessoa humana e, portanto, há o direito à vida. O facto de a mulher querer ser livre não está a afetar também a liberdade do feto, não só de viver, mas também, pronto, de... quando for mais crescido, desenvolver a sua personalidade e a sua liberdade pessoal também? Por isto de outra forma, se o bebê nascer de termo, vamos supor, 40 semanas, e a mãe não estiver lá e não houver cuidados do Estado, cuidados hospitalares, como é que vai sobreviver esta criança? Então a questão é a viabilidade? É uma simbiose.
Ou seja, aquela vida depende de uma outra vida. Todos os bebés dependem de um cuidado. Sim, Portanto, os a bebés vida não é dependem de um plena em cuidado. si só a partir do momento em que estás grávida. Portanto, aquele bebé, aquele feto, não é uma vida por si só inteira e capaz de sobreviver sem cuidados. Portanto, nós sabemos que Mas ah, os velhinhos, por exemplo, quando estão numa fase muito avançada de vida, não dependem também do cuidado humano em muitos casos para claro, sobreviver mesmo. claro que sim. Então a necessidade de É um um bom cuidado humano paralelismo. para sobreviver define a vida ou o valor da vida, ou seja, um recém-nascido, de facto, não sobrevive sozinho, não sobrevive sem a ajuda da mãe ou de alguém que cuida dele. Mas nós não podemos matar um recém-nascido. É um bom paralelismo, sabes porquê? Porque sabemos, por exemplo, pessoas em estado vegetativo. Sim. Anos, 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 anos. Nós não sabemos se aquela pessoa quer estar naquele estado ou quer terminar a vida, está suportada por máquinas. Isto vai-nos abrir por uma questão. Acho que faz todo o sentido. Vai-nos dizer abrir uma isso. questão muito, muito importante de, independentemente da tua opinião e da tua filosofia, aquela pessoa única e singular e aquela família é que vão tomar essa decisão. A minha conclusão seria diferente. Seria, no caso de alguém que está em estado vegetativo, eu não me vejo, não sabendo a opinião da pessoa, depois, pronto, a questão do suicídio também é outra questão ética, mas não sabendo se a pessoa quer viver ou morrer, eu não tomaria a liberdade de terminar unilateralmente com a sua vida, tal como eu. Eh, Mas tens de tomar uma decisão, imagina que tens uma equipa médica que diz, olha, as eu cidades são tomaria a estas, decisão de mas não estás a tomar matar. uma decisão e não sabes se aquela pessoa realmente quer ou não continuar naquele estado. Portanto, o que eu estou a querer dizer é que a tua questão filosófica e ética na tua família, tanto no teu bebé da tua barriga ou na tua família, no teu parente idoso, tu vais tomar a tua decisão, vais ter a liberdade de tomar a tua decisão conforme as ferramentas que o Estado proporciona e a ciência te suporta, não é? Então, nós temos que entender que a nossa liberdade nunca pode infligir ou oprimir a liberdade de uma outra pessoa. Temos que ser livres nesse aspecto. A lei tem que salvaguardar e a saúde tem que salvaguardar a possibilidade, seja o que for, seja tu queres manter o teu parente velhinho a continuar a viver ligado a máquinas já de eterno, ou seja continuares uma gravidez mesmo não tendo estrutura e tens que pedir ajuda ao Estado, não é? Porque o Estado, na teoria, providencia ajuda, nós sabemos que não é? Isto para dizer, a liberdade é a base desta discussão. É o facto de eu ter a minha ideia e a minha filosofia, não pode nunca oprimir a pessoa que precisa de recorrer a um direito. Mas Porque essa questão então, do feto, o feto não é uma pessoa? essa discussão do feto é a questão do ovo e da galinha. Ela vai sempre depender da tua visão espiritual e filosófica, Não sei, entendes? não pode Vai ser depender sempre. da minha visão científica de definir. Ou seja, A ciência está cheia define de o feto. questões sobre isto. Pois está. Cheia. Mas Porque qual são é que é questões. o Porque consenso na ciência? Se calhar a ciência não é Eu acho isenta. que a ciência, isto não pode ser baseado só na ciência. Porque Exato. se Mas for na baseado vida, na a ciência, vida pode definir-se através da ciência ou não? Também existe a ciência uma social. célula viva é vida. Mas Mas nós temos que um embrião decidir não se- é igual a uma célula viva do meu corpo. Mas estás a colocar em ciências médicas, também tens as ciências sociais, não é? Tens uma data de ciências que nos É suportam. isso, exato. Não podemos, eu acho que não podemos ir só pela ciência para tomar uma decisão Temos que ser destas. responsáveis, não é? Eu também Como acho que estava a não. falar Eu da questão do diria que a homem. ciência é um ponto de partida para definir se está ali um ser humano vivo. Não pode ser esse o Não, ponto mas de partida. isso. O ser humano, eu acho que aqui a questão é a partir de quando é que é um ser humano. Exato. Então, não ser qual é que é a vossa uma opinião? célula viva, não é? Exato. A partir do momento em que é um ser humano. Eu acho que isso é um conceito muito mais moral, ético. Não sei, do que eu estudei, eu percebo. Eu acho que a questão é mais se é uma pessoa humana e não se é um ser humano. Porque um ser humano, acho que a partir da fecundação, não se compara a uma célula viva, apesar de ser um conjunto de células que está viva, ahm, não é a mesma coisa que eu pegar numa célula da minha pele, por exemplo, porque um embrião tem tudo para se desenvolver, ou seja, tem tudo dentro de si, só precisa de oxigênio e de alimento para se desenvolver até E ao longo bem, das onde fases da está? sua vida. Até certa Isso, altura, certo. não é? Exatamente. como? A certa altura de estar dentro do útero. Portanto, todas as São reservas da células que mãe. sobrevivem. Exato. Pois não, claro, mas é Bem, como um bebê, por exemplo, possível. que nasce prematuro e que precisa da incubadora para viver. Ele Mas precisa da aí incubadora. ele já, a partir das 24 semanas. Depende dos países. Eu acho que Não é? aqui a questão. Não, a partir das 24 semanas, Não. esta parte é. É viável, não é? Viabilidade do consideramos feto. que é Mas então é a viabilidade do feto do que feto. define. Ou seja, a Sim. partir daquela idade, se ele nascer, em princípio, os médicos, os neonatologistas, Tem que. conseguem manter a Claro. vida daquele bebê, ele consegue sobreviver.
Antes disso, não. Então a Mas eu acho viabilidade que é o também que não podemos, define não podemos usar a a viabilidade. humanidade? Não, Exatamente. eu acho que não, é isso, eu acho que não. Acho que não pode ser Então, a antes ciência da a decidir viabilidade. isto. Claro. Então a Acho que, filosofia, acho que, possivelmente. Não, a pessoa, a liberdade. A liberdade de tomar uma decisão. Porque sim. como estava aqui, como estava a Mariana a dizer, não é? O feto não vive por si só. É um sistema dependente de uma mãe. É um sistema. É muito mais complexo do É do muito que a ciência complexo. pode explicar. Claro, é assim como Claro, É muito mais claro. complexo. A vida tem muito para além Sim. da sua versão e biológica. tem uma Não base digo que não. e tem uma base de crença. E nós sabemos o quão perigosas são as crenças. E sabemos que várias religiões ao longo de toda a humanidade, da nossa história, se apropriaram também da ciência de várias formas, e isso está muito documentado, é muito estudado, é amplamente conhecido, e é muito perigoso porque isso vai oprimir populações inteiras. E nós estamos a falar de mulheres que somos metade da população, temos mulheres que são oprimidas na sua saúde sexual e reprodutiva, não vai fazer com que elas não sigam o caminho da IVG. Vai só fazer com que elas façam isto sem acompanhamento médico. E o perigo e o retrocesso que isto é inimaginável. Eu não era capaz de imaginar, quando saiu a lei da IVG em 2007, que estávamos hoje, em 2026, a ter esta conversa. É inimaginável para mim ter a conversa de, ok, olha, então foste procurar uma IVG, então fui no hospital onde pediste, não, tive que ser encaminhada. Pá, isto para mim é inimaginável. E esta questão de vida e do início da vida e tudo mais é muito complexo e é muito pessoal. É como estava a Mariana a dizer, é muito pessoal. Nós não podemos colocar aqui a ciência vai determinar quando é que tu podes ou não podes fazer isto. Porque isto é contra a autodeterminação de uma forma atroz, não é? Tu tens várias questões na ciência e na saúde e no atendimento das populações em que os médicos tomam decisões muito rápidas e muito fortes sobre a vida e têm grande peso de responsabilidade nessas decisões, mas são decisões de vida e morte e eles estão a cumprir com o juramento de manter a vida, né? Salvar uma vida. Agora, se a própria pessoa que está a ser salva diz assim, olha, desculpa lá, eu não quero que me faças mais uma reanimação, não quero mais, não quero continuar, não quero fazer isto, estou a dizer, estou a fazer a minha recusa informada de quando não quero mais, vai ter que ser dada a possibilidade dessa pessoa partir. Então, eu acho que quando nós estamos a falar de uma simbiose mãe-bebê no útero, como estava a Mariana a dizer, não estamos a falar de uma vida capaz de sobreviver sozinha. Até na neonatologia, às 24 semanas, não é assim tão fácil. Portanto, vai haver todo um trabalho, não é garantido que aquele bebê vai sobreviver. Não é? E aqui vamos aplicar a mesma teoria da sobrevivência artificial e quais é que vão ser as sequelas, e se os pais têm capacidade de aguentar com isto e que se as estruturas para apoiar os pais nestas sequelas e nesta continuidade e tudo mais. Portanto, são questões muito complexas e muito pessoais, eu acho. E ainda bem que trouxeste esse caminho de colocar a questão no sentido de a ciência não pode determinar tudo, não é? Uma parte que tem que ser sentida. O ser humano, a partir da fecundação. Em Portugal, a IVG é permitida por opção da mulher até às 10 semanas de gestação. Deveria ir até mais tarde? Pronto. Eu vou colocar a nossa posição enquanto Observatório de Violência Obstétrica. Para nós, a IVG não devia ser crime, ponto. Nunca. A IVG nunca devia ser um crime. Classificada como um crime. E, portanto, nós também acreditamos, e pelo que está estudado nos países em que não é crime, que nós sabemos é que as mulheres interrompem o mais cedo possível. E se houver um apoio e se houver um acesso à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, as mulheres tendem a chegar o mais cedo possível à ajuda para conseguir fazer esta interrupção. Portanto, nós não estamos aqui a dizer que uma mulher às 39 semanas vai fazer um feticídio. Estamos a dizer que deveria ser uma questão acompanhada, não devia ser criminalizada, devia haver uma estrutura de apoio, em vez de ser uma estrutura punitivista. Portanto, devia haver aqui uma série de apoios, uma série de questões e estruturas que tínhamos que repensar de uma outra forma. Mas colocar a IVG como um crime, o Observatório é contra. Agora, esta questão a nível de até quando, eu acho que é um bocadinho vaga, porque não se pode colocar a IVG, tipo, esta questão de às 39 semanas, 40 semanas, não é? Nós estamos aqui a falar de uma coisa um bocadinho diferente. Eu acho que seria mais da classificação da IVG como crime ou não. E nós aqui somos da posição que não devíamos classificar a IVG como um crime. Portanto, se calhar até haver ali um apoio de médicos da parte de psicólogos, por exemplo. Social, Social, exatamente. ou estrutura do Estado, ou qualquer coisa, não é? Exatamente. Tem que ser repensado. Exatamente. Não tenho aqui a resposta absoluta Claro, sobre isso. claro. Pois, eu concordo plenamente com a questão do apoio às mulheres. Acho que devia haver muito mais apoio às mulheres, nomeadamente psicológico, como foi aqui mencionado. Mas, ou seja, quanto à questão das 10 semanas, concordo então com o prazo? Não, Para mim não, é muito curto. é muito curto. Muito curto. E então, qual é que seria, se calhar não em semanas, mas em... Ou seja, por exemplo, concorda com a questão da viabilidade de ser o limite para se fazer Não. um aborto? Concordo sempre, como me referi, que a decisão tem sempre que ser da mulher
e tem que ser feita esta decisão em conjunto com as equipas, como é óbvio, para a mulher poder sentir apoio e suporte na sua decisão, porque não é uma decisão fácil, ninguém vai fazer uma IVG tipo, olha, pronto, olha, agora não me apetece mais ser mãe, engravidei há 4 meses, mas agora afinal arrependi-me e já não quero mais brincar a isto. Ninguém vai fazer uma IVG assim. Portanto, aquilo que nós sabemos é que existe uma tendência nos países em que isto não é crime, das pessoas irem o mais cedo possível. Não é uma questão que eu possa colocar assim, que é muito hipócrita eu falar assim nestes termos de, olha, às 30 semanas a mulher vai interromper. Creio que não será isso que vai acontecer. Creio que o que vai acontecer será sempre a mulher pedir o acesso à IVG o mais cedo possível. E, portanto, nós estamos só a especular cenários. E eu acho que especular cenários também não é positivo, porque a discussão não é essa. A discussão seria, em vez de haver uma criminalização, haver uma estrutura que pudesse dar seguimento àquilo que a mulher precisa naquele momento. Seja interromper a gravidez precocemente, isso pode não ser pode não envolver um feticídio, pode ser uma outra coisa, não é? Ficar nos serviços e para a relação, e seja o que for. Porque uma das respostas que nós recebemos muito no observatório, já agora eu vou dizer, pessoas que, por exemplo, nos contactam por questão de 14 semanas. Aconteceu uma senhora que estava de 14 semanas em Espanha possível. Foi encaminhada para a Espanha e foi feita em Espanha. Centenas de pessoas vão à Espanha porque não têm acesso à IVG em Portugal. As que podem têm o privilégio de fazer isso, as que não podem têm que arcar com outros cenários. E o que foi dito a esta senhora foi no hospital, bem, então vai ter que seguir a gravidez até ao fim, porque nós aqui não podemos fazer nada, e depois, quando o bebê nascer, entrega à neonatologia e será colocado no circuito de adoção. Esta é a solução que o nosso Estado tem. Portanto, o que eu estou a dizer é que aquela pessoa não interrompeu a gravidez às 14 semanas, poderia ter interrompido, e aquela criança não nasceu, porque entretanto foi interrompida em Espanha, mas se nascesse iria ser colocada num circuito de adoção, que nós sabemos como é que funciona, não podemos ser hipócritas em relação a isto, não é? A todos os abusos que as crianças sofrem, a negligência, violência física, sexual, tráfego humano, etc. Porque nós temos aqui várias questões que estão alocadas a isto. As crianças não desejadas entram num circuito de desumanização muito importante, que não pode ser nunca desvalorizado. Então eu acho que colocar isto assim é um bocado hipócrita. Temos que falar das coisas de forma, no sentido de penalizar ou não penalizar a mulher. Esse é o nosso foco enquanto observatório. A mulher não pode ser penalizada porque não quer prosseguir aquela gravidez. Descobrir mais tarde, se calhar aqui a Mariana pode dar cenários em que isso pode acontecer mais tarde. Há mulheres que chegam ao fim da gravidez nem sequer sabiam que estavam grávidas e ups, afinal aquela dor abdominal é um bebê e agora o que é que eu faço? Portanto, nós temos aqui questões muito, muito, muito sensíveis e muito frágeis que não podemos colocar como um ónus em cima da mulher. Temos que colocar como é que nós não vamos culpabilizar e penalizar duplamente ou triplamente ou quadruplamente esta mulher por causa deste cenário. Acho que é uma questão de humanização, muito simples. Para mim é muito simples. Sim, acho que a defesa da mulher deve ser privilegiada, sem dúvida. E é também essa a minha posição, no sentido de que à mulher deve-se dar todo o apoio. Eu acho que a lógica também não deve ser punitiva, deve ser de ajudar mesmo a mulher verdadeiramente através pronto, tudo o que ela precisa, que muitas vezes são condições socioeconómicas melhores, tudo isso é papel do Estado, obviamente. A minha posição é mais no sentido de que eu quero apoiar a mulher, mas quero apoiar também a vida intrauterina, eu quero apoiar o bebê que está dentro da mãe. E, portanto, apesar de eu ver a liberdade da mulher como um valor que deve ser protegido, eu acho que há um conflito de direitos e, para mim, é muito difícil olhar para o caso de uma mulher, por exemplo, eu não sei se para vocês faz sentido, mas uma mulher que aos 8 meses e tal, que esteja grávida e que decida abortar e que o faça de forma consciente, que esteja informada e que decida, não, eu no exercício da minha liberdade, eu quero abortar. Acha que isso talvez faz a Mariana sentido? possa. Exato, isso talvez a pessoa vai interromper precocemente a gravidez, não é? 8 meses vai Sim, mas interromper precocemente. Sim, mas 8 meses. Eu sei que em Portugal não é, mas por Se exemplo, ela tomar esses comprimidos que são usados, ela tem o parto e o bebê nasce. É uma interrupção E o precoce da bebê- gravidez, não é? Uma mas, interrupção da vida. Sim, eu sei está-se a que em interromper a Portugal- gravidez. em Portugal não é permitida pronto, o aborto aos 8 meses e tal. Mas há Sim, sim. países onde é permitido, e eu sei que o que acontece, sim, há uma indução do parto, mas há o feticídio primeiro, não é? A questão de Não sei se inserir ela uma quiser seringa Mas eu acho para. que esses Eu não casos são casos em que não Por exemplo, no são Reino Unido, involuntárias. No Reino Unido São há pouco tempo. interrupções o caso que deve estar a falar deve ser algum caso de algum bebê que tinha alguma patologia grave, foi descoberto mais tarde Exato. e foi feito o feticídio, porque esse bebê provavelmente iria morrer Compatível com a vida, não é? quando nascesse. Mas há casos, ou seja, com essa idade gestacional,
penso que só num caso desses. Num Até cenário- nós médicos Não, em Portugal, nunca sim, em Portugal não, mas noutros países há estados nos Estados Unidos e há no Reino Unido, foi agora há pouco tempo aprovada a despenalização, ou seja, não deixa de ser crime, mas deixa de haver punição para uma mulher que aborta até aos 9 meses, ou seja, é possível que a mulher aos 8 Aborta meses... gravidez. ela Aborto, própria que... Não sei eh, como é que ela fez isso. Não, ou Mas seja, mas... provocou teria que o ver parto. isso. Com teria essa que ver, ou idade seja, é provocar o há parto. métodos, os Mas- métodos de aborto são adequados a cada fase embrionária e é verdade que no início é feito maioritariamente com esse medicamento. Não. Há uma questão que a Mariana disse há pouco, é muito importante. O feticídio é um ato específico e à parte da questão da indução do parto. Pode ser de um feto morto ou pode ser de um feto vivo. São Sim, duas coisas mas diferentes, eu nos creio. casos em Até- que eu estou a falar de aborto, Nós falamos desse medicamento, tão só avançado. só para deixar um bocadinho mais claro, é um medicamento que é abortivo a certas idades, claro, a idade estacional, mas é um medicamento que provoca contrações do útero. Ou Mas seja, isso é num quando estado embrionário, quando é um estádio antes da embrionário, viabilidade. antes da viabilidade, E é depois claro da que é abortivo, viabilidade. mas nós usamos esses comprimidos para provocar o parto. Claro, Interromper eu a concordo. gravidez. Uma Eu mulher sei que é isso que quer ter acontece. um bebê, quando chega às 41 semanas, nós porque temos que provocar o parto, nós usamos esses mesmos comprimidos. Sim, mas não é verdade que Só que antes nasce da o bebê, viabilidade, Isso é outra coisa, não é? o facto de se tomar um comprimido que induz o parto faz com que é abortivo. o Daí feto o nasça, mas o do feto morre, medicamento, claro, é sim. abortivo. Mas nos casos depois da viabilidade, em que o bebê já sobrevive fora do útero, tem que se fazer o feticídio Feticídio. primeiro Uhum. e só depois é que se induz o parto para depois sair o bebê ou que se vai buscar os restos do bebê dentro do corpo. Daí Não é que não se verdade? façam interrupções voluntárias da gravidez Em depois, Portugal. depois da viabilidade, porque Mas em Portugal. Eu creio que essa questão não tem que sei, ser, é a tal questão que nós sinceramente estamos. não conheço Não, eu também não que conheço. países que fazem isso Eu depois da acho que viabilidade. isto entra no. Acho que isto entra naquele sítio que nós estávamos a falar há bocadinho, que é a partir do momento em que é viável e que nasce e que pode ser vivo, vai haver a tal questão, como disseram esta senhora, que vai para a neonatologia e vai para o circuito de adoção. E é por isso que nós temos que tirar a discussão de cima da mulher, não é? A mulher quer interromper a gravidez às 38 semanas. Pode interromper a gravidez às 38 semanas. Tu podes até ter uma gravidez de termo e ter um parto espontâneo e rejeitares aquele bebê. Ele vai viver e vai ser posto em circuito de adoção. São questões muito diferentes. Nós estamos aqui a falar de... Por isso é que é uma discussão um bocadinho hipócrita e um bocadinho cínica. Quando nós estamos a falar em interrupção da gravidez em fases de gestação que são altamente viáveis. São gravidez de... são já termo, não é? Já são bebés de termo. Nós estamos a falar de fetos que não têm, de facto, uma segurança de Embriões, 100% neste que vão caso. sobreviver. Não, ao mesmo de tipo, às 20 e tal Sim. semanas, não é? Que é complexo, vai sobreviver ou não. Portanto, estamos a falar de coisas que, efetivamente, aquele bebê já é super viável. E, portanto, nesse sítio, por isso é que a discussão tem que sair deste sítio. Parece que estamos aqui presos há não sei quantos séculos, não é? Sempre nesta linga-linga do agora é vida e não vida e tudo mais. Pá, o que importa é, de facto, se a mulher quer interromper a gravidez, que tenham que ser dadas as ferramentas, sejam elas quais forem, mas que a mulher não seja criminalizada por isto, não seja duplamente penalizada por isto e que as estruturas sociais funcionem. Portanto, a discussão tem que continuar para a frente. Nós estamos aqui estagnados na parte do vida, não vida, vida, não vida. E o que sabemos é que, tipo, claro que nenhuma mulher vai querer interromper a gravidez quando descobre que está grávida às 38 semanas, não é? Tipo, isto é completamente... isto é empírico, estamos aqui a fazer uma discussão que não é real. Pode acontecer naqueles casos que a mulher não sabia que estava grávida, vai com uma dor abdominal para o Sim, são hospital e muito tudo menores mal. os casos. A verdade é que nos sítios onde o aborto é liberalizado, até muito mais, estados muito mais avançados da gravidez, é verdade que a maioria dos abortos são feitos no primeiro trimestre da gravidez e não no final. Mas a minha questão é mais, por exemplo, se tivermos, por exemplo, dentro desse limite da viabilidade, que apontamos a viabilidade mais ou menos pelas 24 semanas. Estamos outra vez a fazer essa questão. Pronto, eu sei de casos de bebés, é isso, há casos de bebés que vivem com, a partir das 20 semanas, casos mais raros de bebés que sobrevivem ligados a incubadoras com imensos cuidados médicos e possivelmente com alguma sorte, nem todos os bebés conseguem sobreviver. Vou colocar uma questão hipotética de um caso em que em Portugal o aborto em casos de malformação grave e de deficiências profundas pode ser feito até às 24 semanas. Ou em qualquer altura de gravidez, se houver um risco real de vida para a mãe vida, ou sim. para... Sim, pode ser. Não é Sim, só se caso em que era o feito bebê mais não tarde. se o bebê não vai sobreviver, então sim, pode-se fazer até aos 9 meses.
a minha questão é, por exemplo, num caso muito hipotético, muito raro, em que nós tentássemos, uma médica tentasse realizar o aborto nesse bebê de 22 semanas. E tinha que fazer a questão do feticídio primeiro, não é? De parar o coração do bebê e depois induzir o parto. Agora já não, há 22 acho que não é preciso. Não? Pronto. Mas no caso de nós tentarmos realizar esse aborto e o aborto falhar e o bebê nasce, a partir do momento em que o bebê nasce, o médico é obrigado a prestar assistência ao bebê e a proteger a sua vida. Qual é que é a Ele diferença? nasce e nasce A partir do momento em que nasce vivo. tem que se... Claro. Ou com Qual possibilidade é de que é a reanimação, não é? diferença entre o bebê que está aqui ou que está aqui? Uns Muita. segundos antes, uns centímetros antes. Qual é que é? É muita A diferença diferença. é a nível da natureza do bebê. O que é que no bebê deixou, ou seja, passou a ser humano? O facto de um bebê estar dentro do meu útero, de estar dentro de uma camada de pele, confere-lhe mais humanidade e mais direitos do que a partir do momento em que sai do meu canal Isso é uma reprodutivo. questão muito básica, não é? É tipo, nós estamos aqui a falar de, a partir do momento em que um bebê está no útero, está dependente das estruturas de sobrevivência da mãe, não é? Está dependente de toda a alimentação e vida que o cordão umbilical proporciona, funcionando como sendo, não é? A placenta, estas funções todas do corpo da mãe, as reservas a nível nutricional da mãe, a saúde da mãe. Portanto, há aqui uma dependência absoluta, não é? Portanto, a partir do momento em que ele nasce, em que ele está cá fora, já não tem esse suporte, e a mulher tem a capacidade e tem o direito de decidir se quer continuar nesta simbiose ou não quer continuar nesta simbiose. A partir do momento em que está cá fora, passa a ser o cuidado médico, porque isto acontece à partida, esperemos nós, no hospital e não em casa, e portanto passa a ser um cuidado do Estado, um cuidado médico, em que existem leis que já vão colocar aquele bebê sob cuidados médicos, porque está cá fora, não é? Mas, por exemplo, ou seja, Mas no foi- caso, é um no caso de acidente, saiu, uma aconteceu. gravidez, Há casos em que há patologias da gravidez em Exato. que isso pode acontecer, ele nasce mais cedo e os pais também Exato. podem decidir ou não investir Exatamente. se querem que se invista naquele bebê ou não. Exatamente. Isso também é possível. Exatamente. Não nos podemos basear em tudo o que é Ou seja, científico a para- partir do momento em que o para bebê tomar nasce, decisões. a partir do momento em que o bebê nasce, vai haver uma discussão médica. Porque enquanto ele não nasce, ele tem. mas então, Se for uma gravidez saudável, ele tem. É por tem tudo estar, para chegar ao final da gravidez, um bebê saudável. Agora, um bebê que nasce. Por isso é que é diferente, não podemos ligar por aí, não é? Não é por estar dentro ou fora da mãe. é por estar dependente da mãe. Não é por estar dentro ou fora, é porque está dentro da mãe, está dependente dos sistemas da mãe, estar cá fora está dependente dos sistemas que o hospital pode proporcionar e das decisões que os pais têm que tomar em conjunto. Vamos supor que os médicos dizem, bem, ok, neste cenário a incapacidade do bebê vai ser de X% e pode ter esta e esta e esta comorbilidade. Tem que haver uma série de discussões e uma série de decisões importantes a tomar em conjunto. Portanto, tem que haver um consentimento informado ou recusas informadas sobre os atos que vão ser prestados àquele bebê porque ele não é capaz de decidir por ele próprio. Mas Não é? então, Acho que não é assim tão complexo. a dependência física da mãe é esse o critério que diferencia as duas questões? A dependência do Claro. sistema da mãe. O bebê só sobrevive anexado à mãe ou anexado a máquinas. Sim. Vamos supor. Cuidados Então, médicos, vá. por exemplo, Não vamos dizer máquinas, vamos dizer cuidados médicos. À medida que a Isso é só ciência porque vai é claro, mas avançar, Isso não há incubadora. A melhor incubadora é o útero, não é? Aquilo Claro. que nós costumamos dizer. Enquanto cada dia, naqueles casos em que os bebés há risco deles nascerem mais cedo, nós dizemos que cada dia é uma vitória, porque a melhor incubadora Sim. que há é o útero. Não há incubadora nenhuma cá fora igual, talvez um dia mais tarde. Aqueles filmes de ficção científica às vezes já existem assim umas coisas, mas não sei se um dia mais tarde vai haver, mas agora não há. A melhor incubadora é o útero, por isso nós não podemos comparar. A diferença não é só esta distância, não é? Uhum. É a dependência. É o sistema que vai assegurar a sobrevivência daquele bebê. Mas Agora, se isso não é um fator externo ao bebê que não, ou seja, a natureza do bebê, enquanto ser humano e enquanto pessoa humana, não é alterada pela dependência da mãe. E mesmo a dependência toma uma forma diferente. A dependência passa de uma dependência do cordão umbilical e do alimento que eu tomo e tudo isso, do meu sangue, de tudo o que está no meu corpo que protege o bebê, mas que passa, a partir Passa do momento para em que os o bebê cuidados. nasce, passa para a incubadora ou passa para Passa para os a cuidados. alimentação que eu lhe dou? Passa Sim, deste quando ele cuidado ou nasce, dos quando outros já... cuidados. Portanto, tem que ser uma decisão Exato. do cuidador. Portanto, cá fora vai ser uma decisão do cuidador. Portanto, há sempre uma decisão, as decisões são dos pais, não é? Portanto, o que a lei prevê
é que os pais tomem as decisões sobre quaisquer atos médicos prestados às suas crianças. Mas Sejam elas o pai, tipo bebés o prematuros direito, extremos o ou não. direito não, no geral, não dá liberdade aos pais para disporem sobre a vida dos filhos. Mas depois queres Mesmo pegar que no os direito filhos para estejam limitar liberdades. dependentes deles. Como? Mas depois queres pegar no direito para limitar liberdades. Entendes o paradoxo? O facto de eu estar, de haver um direito que protege a minha vida no geral, agora no dia a dia, eu tenho o direito a não ser assassinada, tal como as outras pessoas têm o dever de não me assassinarem. Mas não é o estado de É uma assassinato. limitação da liberdade da sociedade. Eu não sou livre de matar. Se eu não vivesse em sociedade, eu via muitas das minhas liberdades aumentadas nesse sentido. Eu podia fazer tudo o que quisesse e eu sou muito mais limitada. As minhas liberdades são limitadas a partir do momento em que eu entro na sociedade, precisamente para proteger os outros. Eu não tenho a liberdade de matar porque vocês têm o direito à vida. E é assim bem que eu assim. encaro a questão do bebê. Tu tens, exato, mas a questão é que tu tens um sistema da mãe que vai manter a vida daquele bebê e depois tens os sistemas cá fora que vão manter a vida do bebê, sendo esses sistemas sempre de responsabilidade dos pais, seja a responsabilidade ética, moral ou legal. Portanto, a ética, a filosofia, a moralidade ou a legalidade vão sempre entregar aos pais a responsabilidade de tomar essas decisões. Ainda há preconceito com as pessoas que querem abortar, interromper a gravidez. Acho que devíamos passar esta questão à Ana. Sentiste alguma coisa? Eu acho que, sem dúvida, que ainda há preconceitos. Eu tive a sorte de estar rodeada de pessoas que aceitavam a minha decisão, fosse ela qual fosse. Mas lá está, é o que também já falámos aqui. Isto pode parecer um bocadinho egoísta, mas eu pensei muito em mim, no meu bem-estar, na minha vida, em como é que eu queria seguir a minha vida. E eu hoje em dia não me via como uma criança de 3 anos. Portanto, não me arrependo de nada do que fiz. Acho que foi mesmo a melhor decisão que eu tomei. Claro que ainda há preconceito, claro que sim, eu acho que isso vai haver sempre. Mas lá está, mas eu consegui ter a liberdade de escolha e pronto, eu tive a sorte de estar rodeada de pessoas que aceitaram a minha decisão. Ahm, e pronto. Eu acho que há preconceito, mas não vou aprofundar aqui muito isto, porque acho que o preconceito é de facto muito grande. Nós percebemos, no facto de estarmos aqui a debater isto, É que porque existe existe algum preconceito preconceito, e que a responsabilidade recai sempre na mulher e sempre no sentido punitivista da coisa. Claro. Portanto, isto já é um preconceito por si só. Eu acho que sim, é verdade que há algum preconceito e apesar de eu ter esta posição contra a IVG, eu acho que não deve haver preconceito para com as mulheres. Eu acho que as mulheres devem mesmo ser apoiadas. Eu acho que esta decisão não é fácil para nenhuma mulher. Acho que deve ser uma decisão sofrida mesmo e que não é tomada com leviandade. E portanto, apesar de eu não apoiar a decisão, eu apoio a mulher. E eu quero, ou seja, eu quero ajudar as mulheres, tanto para elas não abortarem, como as que já abortaram, eu quero ajudá-las. Porque eu sei que, eu não sei porque não Um paradoxo. experienciei. Mas, na minha opinião, não é um paradoxo, porque eu quero ajudar tanto o bebé como a mulher, de forma igual e de forma incondicional. Eu acho mesmo o aborto pode ser também uma forma de violência para com as mulheres. Eu acho que o aborto é. Eu, Quando é uma provavelmente, imposição, é claro. quando é uma mas imposição, sim, mas mesmo sendo um exercício da liberdade, no sentido de se a mulher consentir no aborto e não for pressionada a fazê-lo e escolher fazê-lo, por um lado, acaba por ser sempre uma imposição das circunstâncias, de uma mulher não se sentir preparada, de uma mulher não se sentir apoiada, de uma mulher sentir que não tem ahm, as capacidades económicas ou familiares para levar, para ter esse bebê. Marta, isso é Mas- ignorar que há mulheres que não querem de todo ser mães. Sim, ou seja, De todo. também do ponto de vista dessa questão, eu acho que as mulheres têm a liberdade de decidir se querem ou não ser mães. Eu acho que esta questão se pode colocar numa questão de violação. Eu acho que
apesar disto ser um bocadinho duro de dizer, mas quando há uma relação sexual, a relação sexual biologicamente é orientada para a reprodução e, portanto, é um bocadinho impossível de nós, ah, por mais métodos contraceptivos que usemos, é sempre um bocadinho, é impossível de prever se nós não podemos ter um bebê ao mesmo. Não é bem assim. A não ser que sejamos ou inférteis ou que Não. seja, Os métodos contraceptivos são absolutamente incríveis hoje em dia. mas não são 100% eficazes, são 99%. Por exemplo, tem os Ah. hormonais 99,8 ou 99,9 ou as pílulas, ou não é assim. Se calhar já foi assim, mas a invenção da pílula foi de facto um passo mega importante para a libertação das mulheres, e nós temos de ter em consciência que há mulheres que não querem de todo ser mães. De todo. Em nenhuma circunstância, em nenhum cenário. Eu acho que não se deve obrigar uma mulher a ser mãe, mas não se deve, por isso, obrigar o filho a morrer, no fundo. Ou seja, eu acho que se uma mulher não quiser mesmo ser mãe, pode levar a sexo. gravidez a termo. Não, pode levar a gravidez a termo e pode. Aliás, e outra coisa que eu penso é: uma mulher que tem um feto na barriga já é mãe. Nós não, ou seja, quando nós vemos, ou seja, não é por o filho ser desejado ou não, que a relação de maternidade não existe já. Tal como nós não dizemos a uma mulher que está grávida, a mulher está grávida, descobre que está grávida e diz: eu estou grávida. Essa é a tua filosofia. Há mulheres que vão discordar-se fortemente disso, estou só a dizer. Eu acho Se é Sim, essa acho que esta questão pode ser mais Exatamente, eu acho que ser mãe é muito mais do que algo biológico. Eu também acho que é muito mais. E há mães- E há pessoas que se podem não sentir mães com um bebê cá dentro e depois com um bebê doam, nos e braços doam. e depois doam, exatamente. Portanto, acho que essa questão, Com zero peso. exatamente, sim. Acho que isso vai um bocadinho para além da parte biológica. É da parte muito física. rebuscado. é Sem muito- dúvida que eu acho que vai para além da parte física. Eu em nenhuma altura me senti mãe. Exatamente. Nenhuma mesmo. Pronto, acho que se calhar damos por encerrado o debate e ficamos com esta ideia que todos nós temos as nossas opiniões, podemos divergir, mas que temos que nos respeitar uns aos outros. E pronto, acho que podemos encerrar o debate assim. Obrigada. Obrigada.